Bom, deixa eu arrumar aqui então. Aí vai ser pra valer agora. Cadeira desgraçada. Bom, se você está assistindo isso, seja bem-vindo. Eu agradeço de verdade, porque hoje vai ser o meu segundo vídeo que eu gravo na minha vida. É sério, não é zoeira. Eu pensei muito antes de gravar aquele primeiro, tipo, será que eu faço realmente isso? Mas, sei lá, eu tava a fim de dar minha opinião, sabe? Dar minha opinião sincera sobre histórias no geral, porque eu adoro histórias, adoro as histórias para ler, para assistir ou jogar. Então, eu decidi começar já com uma história, não uma história qualquer ou desconhecida, mas Berserk. No caso, eu já ouvi falarem muito bem dessa história, pessoas que eu acompanho, tipo, reage, Carlos! Tá ligado? Ele lá chorando, ouvindo a música do Shooter, praticamente, que me fez ir ouvir a música, que aí eu me apaixonei pela música, já ouvi mais de 20 vezes ao longo de 3 meses. Isso, nossa, se eu amo aquela música, se eu gosto da música, sem nem conhecer o protagonista dela, imagine quando eu conhecer. Então, eu decidi comprar. Comprei 3 volumes, esse é o 1. Ontem eu li a introdução. Eu li a introdução do Guts e eu gostei. Não repare que se eu me mexo muito é que eu só tô me arrumando aqui. Até ficar confortável. Então, voltando. Ontem eu li a introdução do Guts, o espadachim negro. E bom, vamos começar como recapitulando algumas coisas. Eu decidi fazer esses vídeos para analisar histórias e dar minha opinião sincera, tipo, sem fazer hate só pra fazer ou puxar saco. Não, ser bem sincero mesmo. O que eu gostar, eu vou falar que eu gosto. O que eu não gostar, eu vou falar. Nada de, eu gostei da obra, eu gosto tudo. Não existe um defeito, é claro que existe. E ao contrário também, não é porque eu não gosto da obra que eu vou dizer que não tem uma coisa boa, porque deve ter uma, duas, até mais. Mesmo que eu não goste da obra em geral, sempre tem alguma coisa, tipo um conceito, ou um poder, um sistema de poder, mesmo que a obra eu não goste. E é isso. Como eu disse, não sei nada de Berserk. Nada. Ontem foi a minha primeira leitura. Eu nunca nem vi vídeo resumindo o que é Berserk, a história de Berserk, ou resumo, não. Eu decidi, se eu vou conhecer a história, eu quero da maneira original, lendo, não acompanhando uns vídeos, que no caso isso aqui não vai ser eu lendo a história e explicando, tipo, cada, como é que fala nos mangá, painel, né? Não vou ficar descrevendo cada painel que acontece, cada painel. Eu vou opinar nas coisas que mais me chamaram a atenção, nos detalhes, porque se eu fosse gravar para ler em tempo real aqui, ó, assim, lendo, o vídeo ia ser assim, ó. Sim, o vídeo ia ser assim, se eu fosse gravar lendo em tempo real, porque quando eu leio eu quero me concentrar naquilo que eu estou lendo. Nada de ficar parando para comentar cada coisinha, cada quadro, não, cada painel, cada frase, acontecimento, não. Eu gosto de ler prestando atenção, sem me distrair em nada. Então, é por isso que eu não vou gravar lendo em tempo real aqui. Vou ler em off, aí eu venho aqui e começo e vou dar minha opinião até onde eu li,
comentar os quadros bonitos que mais me chamaram a atenção. Os quadros, os painel. Vai demorar para se acostumar com isso. Comentar os painéis que eu mais achei bonitos, os painéis. Comentar os detalhes que eu não peguei. E se eu fosse fazer isso enquanto gravo, o vídeo ia ter, sei lá, 3 horas para ler um pedacinho. Então não. Eu decidi fazer assim. Como eu disse, eu não sei nada. O máximo agora que eu sei é o nome do personagem, um pouquinho de como ele age nessa introdução dele, né? A única coisa que eu sei é aquilo que, mesmo eu não procurando, eu fiquei sabendo que é o Homem-Pássaro, que exterminou o seu bando, sacrificou o seu bando, né? O Homem-Pássaro, vou falar assim. Eu só sei isso e eu nem procurei saber. Foi só, sei lá, assistindo vídeos, tipo, os piores vilões do mundo, dos animes, dos mangás, aí o Homem-Pássaro, que fez aquele sacrifício e blá blá blá. Então, por favor, não me deem, não estraguem a experiência, não me contem pequenos detalhes que lá na frente vão ser grandes, no caso. Nem pode ser nem tão grande, mas não tem uma importância, mesmo que quando eles aparecem é bem pequenininho. E, bom, devo dizer que eu me surpreendi com logo de cara. Sério, só de lembrar eu já começo a rir, porque eu não esperava como começasse. Então, a minha análise como que vai ser? Eu não quero que seja a coisa mais séria do mundo e também não para avacalhar, para não ficar fazendo piada só pra olha só, eu sou engraçadão, não. As partes sérias eu vou ser sério, as partes mais descontraídas, a minha análise vai ser mais descontraída e vai assim. Quando eu tiver numa parte muito séria, minha análise vai ser muito séria. Quando tiver numa parte mais descontraída, vai ser descontraída. E quando for uma parte absurda, vai ser a minha reação do que eu achei daquela coisa absurda. Que no caso foi logo quando eu comecei. Logo abri. Só de abrir as primeiras páginas eu já não esperava por aquilo. Logo eu vou detalhar. Então, vai ser isso. Essa é a proposta desses vídeos, né? Gravar vídeo, eu não queria. Eu até pensei, mano, gravar vídeo. Hoje em dia todo mundo grava vídeo. Tem gente que grava vídeo fazendo careta. Não que eu precise fazer careta com essa cara horrível, mas tá. Vocês entenderam. Eu também não ia querer ficar gravando um vídeo de. Tipo, vídeo de react, no caso. Talvez um ou outro. Sobre música, no caso. Não tipo, eu vou reagir a famoso que traiu famoso. Famoso que fez isso, aquilo. Famoso foi preso, não sei. Isso não. Se for pra reagir a vídeos engraçados. For pra reagir principalmente a músicas geek, e quem sabe no futuro. Por enquanto, eu quero me focar no que eu realmente gosto, histórias, e fazer as minhas análises. Porque o que eu faço de análise sozinho, pra mim mesmo, fico lá revendo detalhes, coisas que eu não percebi, e nunca gravo, então, vou gravar aqui, tá bom, vou perder nada. Decidi começar com a obra boa, no caso. Eu também me recuso a ser igual aqueles canais que fazem análise de obra ruim só para fazer um vídeo divertido, no caso que eu assisto e dou risada, mas eu mesmo não ia parar para assistir um filme que eu sei que é ruim só para gravar vídeo e falar, o filme é ruim. Sério? Era tão na cara. Por isso que continuam fazendo filmes ruins. As pessoas vão assistir, mesmo que vá falar mal depois, elas assistem.
Elas dão público pro filme, em vez de deixar ele ser esquecido, mas isso é outra coisa. O que eu quero focar aqui, eu adoro histórias de ficção, fantasia, mas que tem alguma coisa também para passar, alguma mensagem. Porque se for só para acompanhar uma história absurda, tipo, a história cheia de gore, violência, é aquela e não. Esse aqui, pelo que eu sei, tem sim uma mensagem que parece que muitos não entendem e só falam, é violento, é violento. E nas primeiras páginas eu percebi que não vai ser só isso. Vai ter sim a violência, coisas absurdas, mas já deu para perceber pela escrita nas primeiras páginas que eu li que não, tem mais coisa. Tem mais coisa aqui e eu quero ver essas coisas e vim aqui falar o que eu achei, sinceramente. Então, não estraguem a minha experiência, porque a única coisa que eu sei é sobre aquele sacrifício absurdo e só isso eu não sei. Eu não sei os detalhes, eu não sei os motivos, eu não sei como aconteceu, o que aconteceu depois. Quero acompanhar isso por aqui, pelas páginas, não por alguém me contando, senão eu não ia estar nem fazendo isso, ia estar assistindo. Eu também não sou um editor de vídeo, então quando eu precisar mostrar alguma coisa que eu quero, eu vou só mostrar assim mesmo e tá bom, já para ver, eu aponto aqui o quadro que eu quero mencionar, os detalhes, quando tiver. E é isso, eu vou começar aqui, não ficar muito longo, a introdução do Guts, que eu achei. Começando pela primeira página de todas. Eu adorei. Não. Antes de começar pelo começo, eu comecei pelo fim. Como assim? É simples, é um mangá. Você lê ao contrário de um livro. Então, eu gostei da piada que eles sempre colocam. Eu fiquei, eu fiquei rindo, eu achei legal. Olha isso. Tipo, pare! Você está começando pelo lado errado. Tipo, eu já sei, eu já sabia, mas eu queria ver se ia ter alguma coisa assim. Tipo, igual no mangá lá do Naruto que eu tinha, tipo, você tá lendo o lado errado, o seu otário. Eu também achei essa ilustração aqui da capa linda. Embora se tirar, tipo, se você cobrir aqui, essa parte, e se me perguntasse o que é isso? Se me dissesse, isso é uma torre ou uma espada, eu ia falar que era um tipo de torre. Jamais ia pensar que era uma espada se não fosse por isso aqui. Então, vamos começar por... Eu não imaginava que eu ia ser recebido já dessa maneira, sério. Eu não lembro de nenhuma outra obra que já comece com aquilo. No caso, eu vou cobrir algumas partes aqui para não deixar muito óbvio, mas os fãs de Berserk vão saber do que eu tô falando. Mas, mano, é sério. Eu botei os olhos nesse painel, no primeiro painel, o primeiro, de fato. Esse aqui não conta, que isso aqui é lá, que é mais pra frente, isso aqui. Só pra ilustrar bonitinho aqui a arte, mostrar um pouco da arte. Tipo, primeiro painel pra valer. Eu não esperava aquilo, não. É sério. E o que é? Isso aqui. Eu falei que ia cobrir um pouco pra... é o segundo vídeo do canal, eu não quero que dê problema já, né? Tipo, é isso. Os fãs vão saber do que se trata e se eu... Mano... Quando eu vi isso... Eu fiz aquelas caras, só que... Eu fiz aquelas caras que os pessoal do React faz, tipo... Tipo, eles abrem a boca e os olhos o máximo que pode faz com a mãozinha assim. Bom, no caso eu fiz assim no óculos e fiquei... Mas eu realmente fiquei... E não foi exagero, afinal. Foi realmente uma reação espontânea ao botar os olhos no primeiro quadro.
Até porque eu não gravei isso, não foi só pra fazer ceninha, não. Foi realmente, eu fiquei no primeiro painel, já me depara com isso. O Guts, é, o Guts, ele levou muito a sério. Pra mim o Guts, eu acho que ele que deve ser, depois que eu vi isso aqui, eu acho que o Guts deve ser a origem daquele meme, quem ignora buraco é prefeitura. Porque, mano, é sério, eu não esperava no primeiro painel isso. Mas tá bom, deixando de lado isso aqui, que isso aqui não tem problema de mostrar. Porque nós... Aí, vai lá, Guts. Quem ignora buraco é prefeitura mesmo. Se tem um buraco, tem um caminho. Mas deixando isso de lado agora, eu achei muito linda. Olha esse desenho. Olha esses detalhes. Uma pessoa desenhou isso lá em 1900 e alguma coisa. Me desculpem, fãs de Berserk, mas eu não procurei a data que foi lançado. Mas, mano, é lindo. Né? A arte... Bom, a arte... Já não preciso dizer mais nada. É linda. Como diziam. E, bom, nessa folha aqui, nesse painel, o único... Isso aqui já me ganhou. Eu tô falando da arte, tá? Não tô falando da mocinha aqui, não. Eu tô falando da arte em si. É muito linda. Olha isso. Linda demais. Aí hoje em dia as pessoas falam que isso aqui não é... Mangá não é arte. Mangá é coisa de criança, de gente com caráter duvidoso. Quando preferem, né? Eles H. Mas tem gente que fala que isso aqui não é arte. Que arte é uma banana com uma fita na parede. Vai ver por causa do vai ver que eles consideram arte por causa do formato da banana, mas tá bom. Aqui já mostrou que o Guts é brabo, no caso. Tipo, o Guts ele é pior que o Dante, nem o Dante, né? Nem o Dante ferrou um demônio desse jeito igual o Guts. Então isso foi, nossa, foi inesperado. Então, não tem muita coisa aqui no comecinho. No caso, é só ele chegando na cidadezinha. Procura. Aí tem, outra coisa que eu também não entendi muito bem no caso. Tipo, esse personagem aqui não precisa cobrir, afinal não tem nada. Só a silhueta do corpo. Então, personagem... falam que ele fala que é um elfo, mas eu vou dar minha opinião sobre o que eu acho mesmo. Pra mim, isso aqui não é o elfo. Pra mim, isso aqui é uma fada. Se falar que depois, mais pra frente, revela que ele é desse tamanho, assim, praticamente. Aí eu falo, um elfo? Um elfo desse tamanho, com asa? Pra mim, isso é uma fada. Mas tá bom. É que o Guts chegando num bar, aí, né, aquele clássico, vamos mostrar que o personagem ele é brabo logo de cara, pra mostrar que ele não dá brincando. Nossa, isso é muito linda. É muito linda a arte, meu Deus. A ilustração, o posicionamento dos quadros é lindo demais. Nossa, em 1 milhão de anos eu ia conseguir replicar um único quadro desse. 1 milhão de anos. Aí tá, aqui o Guts. Ele chega. Ele dispara. Ele pega essa balestra sinistra. Cadê? Aqui. Mó da hora, eu gostei. Basicamente uma metralhadora de flechas. É um absurdo a força que essa coisinha pequena tem. Tipo, ela tem tanta força. É pequenininho, cabe no antebraço dele. Né? Igual aqui, mas as flechas são disparadas a ponto de furar a armadura facinho, facinho. E mais pra frente essas flechas me surpreenderam, pra falar a verdade. Aí temos aqui
como eu disse, se cobrisse isso aqui e me perguntassem o que é isso? Aí eu ia falar, isso aí parece uma torre, essa coisa, eu jamais ia perceber que isso é uma espada. Caramba, é uma espada de respeito, vai dizer que não. Aqui não acontece muita coisa. No caso, só o Guts mostrando que ele é brabo. Eu vou falar brabo, pra não ter que falar que é, né? FODA. Ou seja, toda vez que eu falar que um personagem é brabo, eu tô falando que ele é FODA. No caso de ele ser porradeiro, não. Como é que eu posso dizer? Não levar desaforo, ser foda, né? O cara é foda, entendeu? Então toda vez que eu falar que o cara é brabo, é na força dele, na habilidade. E é isso. Não tem muito aqui eu te dizer. Aí aquela imagem lá do comecinho é daqui. Tava lá, eu acho que só pra introduzir a arte, mas sem ser com o eita bicho. Sacanagens, né? Aí tem um clássico, aí tem um clássico atemporal, vamos chamar de político aqui corrupto, o povo que se foda desde que tá, pô, não. Povo que se lasque desde que ele esteja bem, né? Se veio aqui, é o clássico. Tanto faz, mal pra ele, desde que não chegue pra mim, tanto faz. Aí o Guts aqui apoiando. Aí, né, aquele negócio de mostrar só o sorriso um sorriso maligno do personagem, um painel, quadro é de quadrinho. Aqui no mangá, se fala um painel, tenho que me acostumar a falar painel. A introdução do personagem, só mostrando a boca dele, com um sorriso maligno. Bem clássico, né? Essa apresentação do personagem, dele falando e não mostrando o rosto. Mas até que eu gosto desse conceito de apresentar o personagem sem revelar muito logo de cara. E né, os fãs de Berserk vão entender, mas esse cara aqui, os fãs de Berserk sabem que esse cara, mas quem não sabe, ele basicamente chegou numa cidade, botou aquele político corrupto que eu falei pra nada, pra merda. Falou, eu vou fazer o que eu quiser aqui. Eu só, desde que você me ofereça comida, comida. Que comida? Carne. Que carne? É aquela carne que... Aquela carne absurda que eu... Como é que eu posso dizer? Talvez eu possa mostrar, em vez de dizer, vocês, sem dizer muito. Então, aqui, ó. Aquele homem lá do sorriso e aquele político corrupto lá, faz isso aqui, ó. Ele oferece comida para aquele bicho e... Aqui. Que comida? É igual eu falei, carne, ó. Que carne? Vocês tirem suas conclusões de que carne e juntando a isso que eu apontei agora. Então, avançando mais um pouco, o Guts que matou aqueles homens no bar, tipo, que estavam mexendo com o elfo nessa cena, nessa ceninha aqui, que ele taca flecha em todo mundo, ele matou esse povo aqui, eram os homens daquele homem cobra, que eu esqueci de falar, mas anteriormente, o Guts matou eles. O elfozinho ele faz as caras de boca muito cômica, isso. Muito clássico de mangá, né? Os personagens ficam fazendo essas carinhas super exageradas. Cadê? Aqui. Mas eu gosto, é uma quebra de expectativa legal. Tem um bagulho sério, sangue jorrando, e vem um personagem fazendo essas carinhas. Não acho ruim. Então, avançando, o Guts matou aqueles homens que trabalham para aquele que come carne, tá aqui sendo torturado, político corrupto. Então,
Aí aqui, mais pra frente, o Guts revela que no final foi tudo planejado, porque... Cadê? Ah, que foi planejado, né? Mas ele tava querendo isso mesmo. Tipo, ele queria ser capturado para chamar a atenção daquele homem com aquele sorriso. Esse homem com cara de cobra aqui. Que ele aparece até com uma armadura. Aqui, ó. Uma armadura com cabeça de cobra. Guts queria chamar a atenção dele e por isso ele matou os homens lá do bar. Que bom, porque pra mim, antes de ser revelado, parecia que foi à toa, mas não foi. Não foi só uma cena pra mostrar que o personagem é brabo. Lembre-se, brabo, eu quero dizer F-O-D-A. Então, avançando aqui, tem uma cena que me prendeu muito e foi isso aqui, ó. Isso aqui já começou, nossa, o que será que é isso? Isso aqui já me fez fazer muitas perguntas pra mim mesmo, cara. Tipo, isso aqui, essa cena, aqui, eu fiquei, mano, o que é isso? Aí tem um zoom, no caso, tem um close detalhado, olha isso. Eu fiquei, mano, o que é isso? Tipo, parece um feto de um pássaro demoníaco. Vai dizer que não, é isso? Parece um feto de um pássaro demoníaco. O que é isso? Eu não sei. Só sei que esse feto de pássaro, começou a rastejar em direção ao Guts. Que tava falando pra, tipo, até gritou, não vem pra cá, tipo, é isso. Ele ficou, seja lá o que é isso, ele não quer que chegue perto dele. Aí vem aquela quebra de expectativa, tá ligado? Aí vem aquela quebra de expectativa que eu falei. Aquele elfo que pra mim parece uma fada aqui, ó, ele toma um sustinho. Ele toma um sustinho nesse quadro pequenininho, aí cai aqui na poça, aí é uma quebra de expectativa boa. Embora que eu ainda tô me perguntando o que é isso, mas por favor, fãs de Berserk, não me dê spoiler. Eu quero saber detalhe por detalhe. A música lá do Shooter não tem muito detalhe exatamente. Tipo, como eu falei, ele nem fala o nome dos personagens. Eu só sei que é o Griffith porque o personagem é famoso. Aí tem um elfozinho aqui que parece uma fada. Ele traz uma chave, faz algumas conversas. O Guts, como todo protagonista brucutu, fica puto, tipo, sai daqui, não preciso de sua ajuda, o que você tá fazendo? Eu me viro só. Ah é, tem um detalhe aqui que... Tem um detalhe que eu deixei passar bem no comecinho, quando, depois da briga do bar, quando o elfo foge. Quando o Guts mata todo mundo. Cadê? Deixa eu ver se eu acho. É, tipo aqui. Eu esqueci de falar esse detalhe, tipo, o elfozinho que parece fada ia sentar no ombro do Guts e ele dá-lhe um tapão na, na traseira, vamos falar assim, do elfo que parece fada. Ah, é que o nome é Punk e eu não tô zoando. Quem não é fã de Berserk, mas tá assistindo, ó, não tô zoando, o nome dele é Punk mesmo. Não sei se dá pra ver. Não sei se dá pra ver, mas é Punk, ó. P-U-C-K. Punk. Se pronuncia de outro jeito, eu não sei. Mas tá escrito assim. Aí aqui, aquele detalhezinho que eu não dei muita importância no começo, aí volta. Tipo, dessa vez ele não ia nem sentar no ombro do Guts. Tipo, ele só tocou no braço, tá ligado? E o Guts ficou puto, tipo, não me toque. Tipo, ele deu um grito. E eu fiquei. Aí eu fiquei. Então isso não é. Isso é um detalhe importante. Ele não gosta de ser tocado. Por que será? Porque ele ficou. Tipo, é isso, não é nada demais. Ele encostou a mão, ele ficou puto.
E, novamente, por favor, fã de Berserk, não diga o que é isso. Então, avançando mais um pouco, eles conversam, aí aparece uma daquelas... Aí aparece, basicamente, uma das marcas mais famosas da cultura pop. Eu já vi isso aqui em um monte de lugar, e lugar que não tem nada a ver com mangá e anime, mas eu já vi essa marca. Só depois eu descobri que era de Berserk. Aí tem aqui o elfo punk, o elfo fada punk, conversando. O Guts, ele pergunta da marca do Guts, fala que é um estigma. Que estigma, não sei. Aí eles vão conversando mais um pouco. Ah, é, o elfo fada aqui. O elfo fada aqui, ele cura os ferimentos do Guts, que ele foi torturado. Tipo, quando aquele, por os homens lá daquele político, mas foi de propósito. Aí ele foi torturado, o elfozinho fada curou ele. Aí eles conversam mais um pouquinho, o elfo faz as suas carinhas, tipo isso aqui. Faz as suas caras e bocas, esses desenhos cômicos, engraçadinhos. Aí tem um desenho mó simplesinho. Aí tem um mó detalhadão, ó, que bonito. Olha aí, vocês estão conversando. O elfo. Aí vem uma coisa que me chamou a atenção também. Mais um detalhe, mas por favor, não sem estragar minha experiência. O elfo, ele diz que pode sentir os sentimentos das pessoas ou algo assim. Meio que pode absorver, sentir o que a pessoa sente, tá ligado? Emoções, sentimentos. Aí ele fala: raiva, tristeza, medo, uma mistura de tudo em um sentimento escuro com raízes profundas. Aí novamente, não dei nenhuma palavrinha do que é isso, por favor. Né? Eu quero descobrir aqui, mas isso aqui já é uma das coisas que eu vou guardar na minha mente. Afinal, o lado bom de gostar de histórias, realmente gostar de história, é que você se apega aos detalhes, por detalhe, e aí lá na frente eles fazem sentido. Eu não sou nem fã de Berserk, mas, mano, só essas páginas já me conquistou. Aí avançando mais um pouco, não vou resumir cada quadro. Tipo, o último que eu vou resumir é um que também me chamou muita atenção. O elfo pergunta por que o Guts salvou ele. O Guts fala: eu não te salvei. E realmente, ele não te salvou. O elfo, ele fugiu lá do bar lá, onde ele matou os homens com aquelas metralhadora de flash. Eu sei que é balestra, tá bom? Não me julguem, eu sei que é balestra, mas... Mano, ele vai lá, tá com muito flash. Pra mim aquilo é uma metralhadora. Aí o Guts zoa ele. Eu achava que o Guts era um emburrado. Eu acho, pelo que passam, na obra, o Guts ele é um borrado, não abre um sorriso, não faz uma piada, mas aqui provou que esses comentários que eu ouvi estavam errados. Ele faz sim umas piadas, ele zoa o elfo. Quem arriscaria, botaria a vida para arriscar salvar você, elfo? Aí o pequeno elfo, que é um punk, ele leva pro coração e dá praticamente um tiro com o próprio corpo. Olha o tamanho dele. E aí fica realmente triste, ó. Tipo, tem um painel inteiro, um painel desse tamanho só pra mostrar a expressão do elfo. Ele realmente ficou chateado do Guts ter chamado ele de inseto. E agora, basicamente, antes de pular pro finalzinho da introdução do Guts, o que eu gosto, algo que me prendeu a atenção aqui. Tipo, o Guts ficou puto, né? Tipo, ó, o que ele queria afinal, né? Perguntando, eu acho que o que o elfo queria com ele afinal. Tipo, talvez, porque esse elfo tá aqui me ajudando, curou meus ferimentos, trouxe uma chave para me sair da cela. Agora vem o maior detalhe, depois do, tipo, junto com o pássaro, com aquele pássaro demoníaco, que é um feto do pássaro demoníaco. Outro detalhe que me prendeu muita atenção foi esse aqui.
Ele vendo o braço que tava machucado e que o elfo curou. O mesmo braço que quando o elfo encostou, ele ficou puto. Não sei se é o mesmo braço, mas o elfo encostou nele lá no ferimento, ele ficou puto, o Guts. Aí o elfo curou alguns ferimentos dele, pelo menos, não todos eu acho, mas a maioria, olha só as cicatrizes. Ele olha, ele encara o braço dele que foi curado pelo elfo punk. Aí um detalhe que me chamou muita atenção, ele rasga com os próprios dedos. Ele rasga com os próprios dedos onde estava o ferimento que o elfo curou. É isso. Tipo, eu não sei por que ele fez isso, eu não sei o motivo dele fazer isso. Porque prática não tem nenhuma realmente. Não tem nenhuma prática realmente porque ele fez isso. Mas tipo, tem um close, ó, tem painel só para mostrar esse detalhe. E, por favor, não estrague a experiência, não me digam o porquê dele fazer esse tipo de coisa. Tipo, ele machucou o que já havia sido curado. Ele também, como é que é? Eu esqueci. Ele também fica com muita raiva quando o elfo só encostou nele. E eu não tô falando daquele que ele deu um tapa, tô falando na cela que o elfo nem fez nada demais, só encostou. Aí começa a cena praticamente final da introdução do Guts, que a marca sangra. A marca sangra. Aí ele fala, eu estava à sua espera. Aí nisso aqui, só nisso aqui eu percebi, então no final era tudo planejado por ele. Ele queria matar aqueles homens para atrair o político corrupto e atrair aquele homem que se veste com cabeça de cobra, que se veste. Aí eu peguei, o Guts, ele não é um brucutu burro. Porque muita gente tem a visão que os brucutus são tudo burro, só sabem violento. Ele planejou, o Guts planejou nessa parte. Só nisso aqui eu fiquei impressionado. Tipo, ele não é um personagem que só vai lá e mata. Ele planejou aquilo, você matar os homens do bar, ser capturado. Aí o político lá ia até ele. Aí o homem cobra lá que o político alimenta, vinha até ele. Porque o homem cobra lá veio pra praticamente destruir a cidade. Pelo que o Guts fez. Tipo, você levantou a mão, uma pessoa da cidade levantou a mão contra meus homens, é como levantar a mão contra mim. E é isso. Ele não admite isso, né? Aqueles cara que não pode demonstrar fraqueza, aí veio ele e os homens dele destruir a cidade inteira. Porque o Guts, que nem é da cidade, matou os homens lá do bar. Pra mostrar que no final é um bando de pau naquele lugar. E aqui mais uma cena que mostra que apesar que realmente vai ser violento, em algumas partes realmente não vai ter limites. Eu não vou falar muito, mas dá pra ver, né? Tem uma aqui, aí né, ele bebendo. Aí se você vê aqui, eu não vou detalhar, mas dá pra perceber. Tipo, o elfozinho mesmo aqui fala, isso não é humano. Não é humano mesmo, com aqueles dentes de triângulo. Aí então, sem mais nem menos, o Guts que tava lá na cela, ele surge entre os mortos, literalmente. Mais um painel que eu achei lindo. Esse aqui é um dos mais lindos até agora. Sério, esse painel aqui, ó. Esse aqui. Esse aqui não, eu tô falando esse aqui, ó. Esse aqui exclusivo. Esse é um dos mais lindos que eu vi até agora. Nossa. É tão lindo que dá um pouquinho de vontade de usar como fundo papel de parede. Não que eu vá fazer isso realmente. Mas é muito lindo. Eu achei lindo demais isso aqui. E o Guts só tem um olho. Então só tem um pontinho aqui. Ele só tem o outro olho não tem. Aí novamente, mostrando que tamanho não é documento. Porque essa balestrinha
que cabe no antebraço dele, no antebraço mecânico dele, tipo, é pequena até, ó, é pequena, mas o poder é grande. Porque a quantidade de flecha que ele dispara e perfura as armaduras facinho, facinho. Tipo, não é porque ele tá mirando na abertura do olho, não. As flechas realmente atravessam, tipo, o peito, uma armadura com peito, facinho. Sério. Não tem uma flecha que, sei lá, ricocheteia. Aí, de novo, ele usando aquela torre de espada da hora. Mas, ó, uma coisa eu não defendo não, hein? Não importa se é o protagonista ou não. Não importa o que o protagonista passou, não. Ó, ele matou um cavalo. Ele podia ter matado só o homem, o cavaleiro, mas ele também matou o cavalo. E eu, como jogador de Red Dead Redemption, eu podia eliminar todos os inimigos, mas os cavalos, né? Os cavalos, nem um soquinho nos cavalos. Aí avançando mais um pouco, não tem muita coisa. O Guts mata aqueles homens do Homem-Cobra. Ele pega mais flechas, ele atira mais flechas, acerta o olho do Homem-Cobra, a cabeça dele, a boca. Tipo, as flechinhas. As flechas tá roubando o protagonismo da espada, praticamente. Pelo menos aqui as flechas são protagonistas. E aí vai, tem uma luta, aquela luta no padrão. Parece que o inimigo morreu, mas não morreu. Aí ele vai, ele dá um golpe que machuca bastante o Dante, nossa, o Guts. Que até faz ele cuspir sangue, mas não é só isso. Tipo, ele fica... E aqui revela que o Homem-Cobra não era só a armadura, que era uma cabeça de cobra, ele é realmente uma cobra. E o Dante... Nossa, o Dante, meu Deus, é porque ele mata demônio e eu tô associando ao Dante, nada a ver. Aí tem uma luta, né, ele vai lá e dá rabada no Guts. Eu já ia falar Dante de novo. No Guts, tipo, ele dá vários golpes, tipo esse aqui, ó, dando rabada no Guts. Sai batendo nas paredes, fica ruim a ponto de ficar vomitando sangue. A cara que ele foi, ele põe a língua pra fora, tipo, esse homem não tá bem. Aí foi esmagado, tipo, não tá bem nesse ponto, porque aí o Homem-Cobra, ele faz aquele negócio, em vez aquele negócio que todo vilão faz, em vez de brigar, ele vai, né, brincar, em vez de eliminar logo a ameaça, ele vai brincar com um personagem. E aí vem uma cena, outra cena braba, eu já expliquei, eu vou usar a palavra brabo. A mão dele era um canhão também, tipo, ele tem aquela espada que parece uma torre, ele tem a metralhadora de flechas e tem um canhão no braço mecânico dele que explode o bicho todo aqui, é o Homem-Cobra. Aí depois disso já era. Ele pega a sua espada torre gigante, corta mais um pedaço. O bicho ainda tá vivo, por incrível que pareça. Aí nessa hora aqui, aí depois disso, do canhão na cara do Homem-Cobra, é o Dante. Não é Dante, é Guts, meu Deus. Aí o Guts que começa a brincar com esse Homem-Cobra. Nossa, e mais um, tipo, mais um painel que eu achei lindo, lindo. Igual eu falei nesses vídeos, mesmo que o painel seja pequenininho, tá ligado? Se for lindo demais, eu vou comentar e falar. Esse aqui eu achei muito lindo. É tipo o que ele tá passando. Aí novamente, a metralhadora, eu sei que é balestra. Aí ela entra ela rouba a cena, ela foi a arma principal nisso aqui que eu tô mostrando. A espada matou o que? 3 caras só? Não, foi um cara no baú e um cara do cavalo lá, que ele matou o cavalo desgramado. Não devia ter matado um cavalo, ele era só um animal. E nem era um animal demoníaco, era um cavalo normal, então isso aí eu não vou esquecer não, hein?
Aí vai, começa a brincar com o bicho, tacando muito flecha nele, porque ele não morre fácil. Mas sente a dor de qualquer jeito. Aí pronto, é só isso. Aí pelo que eu vi, pelo que eu entendi é que ele tacou fogo no bicho. Nessa parte aqui o bicho. Nessa parte o homem cobra ele começa a implorar. O homem cobra que come carne de gente lá. Vamos falar assim, o homem come carne de gente, né? Esse homem cobra tava lá comendo carne de gente. Agora tá lá, tá tipo, pare com isso. Tipo, ele tá. Agora ele tá vendo o Guts como os outros, como os aldeões normais viam ele, ó, como um monstro. Tipo, implorando pra não fazer mal a ele. Bem feito, homem cobra, bem feito. Tipo, até o elfozinho, ó, fica arrepiado. O elfo punk. Punk, nossa, que nome. Eu acho que vou chamar ele só de elfo fada. O elfo fada, ó, fica com medo do Guts. Tipo, que isso? Tipo, a cara dele. Ele que é agora ele não é mais humano, agora ele que virou o monstro. O monstro virou o brinquedinho dele. Aí tem aqui mais outro detalhe que, por favor, não me digam que é, mas tipo, God Hands. Tipo, God Hand, mão de Deus. Tipo, onde estão? Aí o Guts pergunta: onde estão os 5 God Hands? Eu não sei o que é isso. Por favor, não digam nada. Tá bom? Dá pra ver que é muito importante pra história. É tão importante que o nome nem é na língua mesmo, é em inglês. Não é nem em japonês mesmo, né, mano? O autor ele colocou em inglês pra dar mais destaque, pra a palavra realmente ficar em destaque. God Hand. Então não me digam o que é isso. Aí ele. Aí acaba isso. Aí vem uma parte que me fez meio que me dar risada. Ó, tipo, aquele bicho que é praticamente o demônio na Terra. Igual tem pessoas que são assim também. Quando elas estão fazendo mal, elas estão sorrindo a la coringa. Mas aí quando elas encontram alguém mais insano, mais bruto, mais brabo do que ele, aí começa, ó. Aí começa, não, eu não quero morrer, eu não quero morrer. E o, né, o Guts nem fala mais nada e ele pede ajuda. Tipo, pra que ele vai pedir ajuda, o Homem Cobra? Tipo, é a última coisa que ele fala. Aí pronto, aí ele queima e o elfo fada fica até horrorizado com os gritos. Enquanto o Homem Cobra queima e o Guts só vai embora fazendo, né? Praticamente aquela pose de homens legais não olham para explosões. Gostei, eu gostei. Então, a primeira parte, que é a introdução do Guts, termina com o elfo fada falando. Falando só isso. Tipo, não é uma afirma. Aqui não deixa claro se é uma afirmação. Eu acho que é assim, mas ele só fala. A introdução acaba com essa. Essa é o último balão que fala da introdução do Guts. Um berserk. Aí, aquele negócio. Um berserk. O que é um berserk na obra Berserk? Eu não sei. Tá bom? Eu não sei. É um guerreiro. É um guerreiro praticamente sobre-humano. Afinal, ele sobreviveu aqueles ataques do rabo do bicho que tem uma parte que ele até o Homem Cobra até fala. Se fosse um humano comum, seus órgãos já teriam explodido. E o Guts, ele no fim ele levantou, como se não tivesse acontecido nada. Isso também, não me digam exatamente o que é um berserk na obra de Berserk. Não me digam o que realmente é, o que eles são. E assim acaba a introdução, o espadachim negro, a introdução do Guts, pra mim, a introdução da obra vai ser o capítulo inteiro praticamente. Mas a introdução do Guts acaba aqui.
com ele um monte de corpos e ele indo embora e o elfozinho olhando, falando aquilo, é um berserk. E aqui, tipo, foi inevitável, mas eu não vi além daqui, mas aqui é meu, só se eu fosse cego. Aqui é não, o Guts falando, não conseguirá fugir, não escapará. Tipo, mais uma arte linda, nossa. Tem umas artes que... Tem umas partes que são simplesinhas como qualquer outra obra do mangá. E tem outras que, olha isso. Mas quanto tempo será foi para desenhar isso? Nesses mínimos detalhes. É lindo. É lindo. Eu não vi nada aqui. Como eu disse, aqui é inevitável. Essa parte aqui é inevitável eu não ver. Mas a partir dessa folha eu não vi nada. E isso eu vou deixar para próximo vídeo, quando isso vou deixar para depois, quando eu vou ler até algum momento que eu acho que tá bom para me fazer um vídeo, tipo esse primeiro já ficou grande, mas é isso. Eu vou ler o que vem a partir daqui, não sei nada, mas o que eu posso dizer? Até agora não aconteceu muita coisa relevante, tipo a única coisa que realmente me prendeu, tipo, que tá na minha mente até agora, tipo, o que é aquele pássaro feto, ou porque o Guts não gosta de ser tocado, tipo, um bichinho desse tamanho só encostou nele e ele já ficou puto, não me encoste. E aquele quadro lá que eu falei, aquele painel, porque ele machucou o braço dele com as unhas, onde o elfo fada curou, ele foi lá e machucou de novo. Não me digam os detalhes, não me digam o que são essas coisas. Não estraguem a experiência, porque só por isso aqui, a introdução da obra, do personagem que é a cara da obra, o espadachim negro, só por isso aqui, essas poucas folhas praticamente, tipo, pouca. Tipo, a história é pouca, as folhas são bastante, mas o que foi contado é pouco e eu gostei muito. Então, é isso. Não tem muito mesmo o que falar aqui nessa parte, afinal não tem muita revelação. Só, tipo, que foi isso, as coisas que eu pontuei, o pássaro, o não tocar no Guts, ele se machucando e os apóstolos, sei lá o que é apóstolos. Eu já ouvi isso em algum lugar, que apóstolos são esses monstros. Tipo, aposto que esse começo aqui também era um apóstolo, né? Essa mocinha aqui era um apóstolo. Mas seja lá, eu não sei qual é a função deles, eu não sei para que eles servem, se eles são só demônios que assumem uma forma humana, ou se ele tem mais por trás deles, eu não sei. Então eu vou continuar lendo, e pelo jeito esses 3 volumes que eu comprei vai ser pouco, porque eu gostei demais. Então é isso, obrigado por você ter vindo até aqui. Não tem muita coisa para pontuar exatamente, mas é basicamente isso que eu vou fazer nos próximos vídeos. Apontar detalhes que me prenderam, detalhes que estão na minha mente até agora. Apontar os painéis mais lindos. E é isso. Obrigado e até o próximo vídeo. E não estranhe se eu fizer muito isso, afinal é a letra V, não tem nada com... Você sabe o que? Coisa errada. É a minha letra V, afinal é a primeira letra do meu nome. E eu adoro meu nome, né? V. Então, obrigado. Aqui é a VDRS e até o próximo vídeo.